Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula. Vamos lá? Primeiro, eu gostaria que vocês observassem essa imagem. Sem dizer nada. Nada sobre ela. Vamos fazer algumas reflexões. O que parece isso daí? Uma mãe e seu filho. Mas será que ele é uma pessoa qualquer? Essa criança é uma criança qualquer? Mas parece que tem um círculo aqui em volta da cabeça, bem clarinho aqui. Dá para ver? Não dá, né? Mas lá no livro vocês vão observar melhor. Isso é uma auréola que quer dizer que são santos, que são pessoas santificadas. É a imagem de Maria e seu filho, o menino Jesus. Mas mostra Maria e seu menino Jesus num certo grau de intimidade. Não parece simplesmente que a mãe segura o bebê normalmente, sei lá, na fila de um banco, esperando o ônibus, num ponto de ônibus. Você percebe ali um carinho diferenciado. A criança, um pouco dispersa, que é muito jovenzinho, não entende muito bem, mas a mãe postou seu rosto ali na criança, acalentou ela bem, segurou atrás aqui, para ela não cair, segurando bem o dorso do bebê, acalentando ele bem próximo a ela e encostou ainda o seu rosto no bebê, levando para ele todo aquele carinho de mãe, todo aquele afeto de mãe, que é um afeto diferenciado. Dizem que o afeto de mãe é o afeto mais sincero, é o afeto mais puro, mais verdadeiro que uma pessoa pode transmitir para outra. É uma pintura que vocês acham que é uma pintura moderna ou é uma pintura mais antiga? O que te leva a pensar isso? Parece com alguma pintura de algum pintor que você já ouviu falar? Será que é Leonardo da Vinci? Como será que chama o quadro, hein? E os materiais que foram feitos? Será que foi pintado numa tela, numa madeira ou numa parede? O profissional aí, ele se preocupou em retratar com realismo a imagem? Por que será que ele procurou retratar muitos detalhes com realismo? Tchan, 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 tchan. Nome do quadro: A Virgem e o Menino. A Virgem e o Menino. Foi a Virgem Maria, né? Diz que ela concebeu Jesus Cristo sem ter tido relações sexuais com o seu marido, que era José. Então, elas dizem que ela é a Virgem. Pintor Rafael Sanzio, famoso Rafael. Vocês já devem ter visto esse nome, Rafael, nem que for nas Tartarugas Ninja. E depois, os materiais. Que tinta que é, hein? É uma tinta à base de óleo, sobre madeira. Tem 77 centímetros por 53. Uma tela pequena. Esse tamanho aqui, por esse aqui. Tela pequena. Parece o tamanho da tela da Mona Lisa. E o local onde essa pintura em madeira se encontra hoje é na Pinakothek, é o nome desse museu que fica na cidade de Munique, na Alemanha. Alemanha, vocês sabem, um país da Europa, Alemanha. Quem que não lembra daquele 7-1, né? Da Alemanha no Brasil, hein? Capital é Berlim, mas Munique é uma cidade muito grande também da Alemanha. E tem esse grande museu, que é Alte Pinakothek. No livro, na página 12, nós temos essas descrições. Afeto. Afeto é algo que o corpo humano transmite, de várias maneiras. Então o afeto, ele pode sim ser tema de arte. Lembrando que todas as obras de arte desse livro vão ter o corpo humano como tema. E afeto, evidentemente, que é uma coisa que o corpo humano transmite. Então o corpo humano, ele é fonte de afeto. O próprio Rafael Sanzio, que nasceu em 1483
e morreu em 1520. Uma curiosidade, ele nasceu e morreu no mesmo dia, no dia do seu aniversário ele faleceu. Mostra o amor entre mãe e filho na pintura A Virgem e o Menino, que foi feita essa pintura em 1505, que representa Maria e Jesus. A mãe amamenta seu filho, lógico, a mãe compartilha seu corpo com seu filho, compartilha seu tempo com seu filho, principalmente Maria, sabendo que era filho de Deus que estava ali, não era de qualquer pai. Ela tinha que ter um carinho, uma atenção, um cuidado muito maior. Então é lógico, ela compartilhou todo o seu carinho com Jesus. Então, de que forma o corpo demonstra afeto? Esse aí é o Rafael Sanzio. Mas professor, não tinha uma foto melhor não, do coitado? Essa época não tinha fotografia, meu amigo. Então eles faziam autorretratos. Eles mesmos se pintavam. Então esse aqui é um autorretrato do próprio pintor, mas ele procurava demonstrar com realismo, vamos dizer assim, um pouco ilusório, né? Dando um photoshopzinho básico, né? O Rafael Sanzio nasceu em Urbino, que é uma pequena cidade que hoje, 2020, possui 15 mil habitantes. É uma cidadezinha bem pequenininha mesmo, né? Que fica na Itália. Nasceu em 6 de abril de 1483. Olha só, 6 de abril. E o cara foi morrer dia 6 de abril. Morreu em Roma. Ele morreu em Roma. É outra cidade, grande cidade da Itália. Dia 6 de abril de 1520, com apenas 37 anos. Nossa, professor, 37 é velho. Não. Eu tenho 42 e não me acho velho. E morreu acometido de uma febre muito forte que ele teve depois de um encontro à meia-noite. Com quem? Ninguém sabe. Mas ele nunca foi casado. Dizem que ele foi noivo de uma mulher. Não chegou a casar e não teve filhos. Ele teve um encontro à meia-noite e voltou com essa febre para casa, muito forte, e morreu no dia seguinte, devido à contaminação de bactéria de uma doença chamada tifo epidêmico. Hoje ninguém morre mais de tifo, mas naquela época morria-se, não tinha antibiótico, meu amigo. Qualquer bactéria podia matar. As pessoas morriam muito de tuberculose, epidêmico, pele. Então ele teve contato com alguma coisa, ele contraiu pela pele essa bactéria. O tifo é o nome da doença, que é transmitido por carrapatos, ácaros e piolhos, na mordida ou nas fezes desses carrapatos, ácaros ou piolhos, que às vezes ele tinha uma ferida no braço ou na pele, uma mordida ou as fezes desses insetos transmitiram tifo. E ele voltou doente para casa e morreu disso. Que estranho, né? Muito novo, 37 anos, ele foi um mestre da pintura. Ele foi um mestre da pintura, fez muitas obras. Ele trabalhava por encomenda. Não fazia, hoje acordei, vou fazer um quadro. Não. Batiam na porta dele, falavam, olha, eu quero pagar para você fazer um quadro. Ele trabalhava muito para quem? Para a Igreja Católica. A Igreja Católica foi o seu maior cliente, porque naquela época, evidentemente, não tinha fotografia. As missas eram rezadas em latim. O povo não entendia o que o padre falava. Como é que o povo ia entender a palavra de Deus? E o povo, mais quase 80% da Europa nessa época, era analfabeta. Nem ler sabia. Era através da arte, através da pintura, das esculturas, dos vitrais das igrejas, que o povo entendia a vida de Cristo. Então por isso que as imagens precisavam ser bem realistas, para poder transmitir com maior clareza a palavra de Deus. Então ele foi, evidentemente, esse quadro que nós vimos, A Virgem e o Menino, foi uma encomenda da Igreja Católica. Nesse período que eles chamavam de Renascimento. Mas o Renascimento não foi só na arte, foi em várias outras coisas.
foi na literatura, foi na ciência, o período renascentista que eles falam. Mas na arte, o Renascimento foi, junto com os professores dele, que foi Michelangelo e Leonardo da Vinci, não aprendeu muito bem, eu acho. Leonardo da Vinci e Michelangelo, professores desse cidadão. Coitado, aprendeu na marra, né? Junto, ele, Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci formam a tríade dos maiores pintores renascentistas do mundo. Olha só, Renascimento. Vamos ver o que foi o Renascimento. O Renascimento, por que tem esse nome, Renascimento? Renascimento é renascer, não é? Renasceu uma coisa muito simples. A era greco-romana de fazer arte. Quando a gente fala greco-romana, é na Grécia Antiga e Roma Antiga. Ou até antes de Cristo. O termo é usado para identificar o período da história da Europa aproximadamente entre meados do século XIV, que nós já estudamos, lembra? Negócio do século? 1350, e o fim do século XVI, que foi mais ou menos 1590. Então o Renascimento foi esse período. Na arte chamou-se Renascimento em virtude da intensa valorização das referências da antiguidade clássica. Quando eu falo antiguidade clássica, é a era greco-romana. Então veja bem, quando eu falo que o Renascimento valorizou essas referências, é que buscou lá uma forma de fazer arte. Porque é um período da história cultural, a antiguidade clássica, que vai de 701 a 800 antes de Cristo. 800 anos antes de Cristo. O que é isso antes de Cristo? Antes de Cristo nascer. Faz quantos anos que Cristo nasceu? 2020 anos. Porque a partir do nascimento de Cristo é que começou a contar os nossos tempos, aqui do Ocidente. E o século VI, 501 a 600 depois de Cristo, foi o século, uma história cultural grandiosa do período clássico. Mas veja bem, de 600 para 1590 é chão, hein? Então eles foram lá atrás buscar essas influências. Compreendendo a civilização entrelaçada da Grécia Antiga e Roma Antiga. Então, Grécia Antiga e Roma Antiga é o período clássico, é a era greco-romana. É o período em que a sociedade grega e romana floresceu e exerceu grande influência em toda a Europa, norte da África e Ásia Ocidental, em todos os sentidos, principalmente na arte. Império Romano. Não ficou só em Roma, meu amigo. Roma é uma cidade. O Império Romano abrangeu toda a Europa, parte da Ásia e o norte da África. Dominou todo aquele território. Loucura, loucura, loucura. E influenciou, lógico, culturalmente, demais essas terras. Então foi o Império Romano dessa antiguidade clássica, tendo o homem como centro do universo, que é o antropocentrismo. Antropocentrismo. Antropo, homem. Centrismo, centro. Homem como centro do universo. O que é isso? O que é isso? A arte era voltada na era greco-romana, hein? Não no Renascimento. Na era greco-romana, a arte era voltada para o homem. O homem era importante, não Deus. Ah, mas tinha os deuses mitológicos. Ok, só que os deuses mitológicos não eram considerados os deuses como eles são considerados hoje. Jesus Cristo, Maomé, Buda, deuses da Índia, eles têm outro valor hoje para a nossa sociedade, um valor muito maior do que tinha naquela época. Naquela época, a mitologia grega e mitologia romana era como se fosse um folclore. É igual, tipo, sei lá, Saci Pererê, Curupira, um negócio assim. Lá o que tinha valor era o homem. Porque estava nascendo a filosofia, gente. O questionar tudo. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Não era aceitar passivamente. Os gregos romanos não aceitavam passivamente uma informação. A filosofia estava dominando. Aí veio a democracia, aí veio toda aquela questão da ciência, da matemática, da razão.
A religiosidade foi ficando de lado. As artes eram voltadas para o cotidiano dos romanos, para o dia a dia deles. Tinha aquela valorização dos deuses, claro, mas os deuses mitológicos, eles tinham problemas, eles não eram perfeitos. Os deuses mitológicos não eram esse Deus perfeito que você considera hoje. Os deuses naquela época traíam suas esposas, casavam, tinham filhos, os filhos eram rebeldes, fazia isso, fazia aquilo. Eram como se fossem seres humanos. Os deuses tinham os mesmos problemas dos seres humanos e até pior. Então a perfeição do realismo nas obras de arte dessa época greco-romana é que influenciou a perfeição das obras de hoje que você viu de Rafael. Naquela época as pinturas eram tão reais, tão reais. Por exemplo, se tivesse uma maçã pintada na parede, até os passarinhos bicavam a parede. Os passarinhos bicavam a parede, achando que aquela maçã era verdadeira. De tão real que era a pintura. O Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael foram lá na Antiguidade Clássica buscar esse realismo e trazer novamente para a Europa nas suas pinturas, porque a igreja precisava desse realismo, precisava mostrar a vida de Cristo nas suas artes e precisava ser real. Então havia uma perfeição tridimensional, tinha volume, cara, tinha perspectiva, tinha profundidade. Dá para você ver o primeiro plano, o segundo plano, tudo lá atrás, assim, dá para ver a paisagem. Era um negócio assim. Os romanos não tinham janelas. Sabe como é que eram as janelas dos romanos? Era desenhada a janela na parede. Eles idealizavam uma paisagem e pintavam essa paisagem como se fosse uma janela, e a paisagem que eles queriam. Aqui está a Virgem e o menino, e o Rafael. Tá? Isso lá em 1508, que ele fez esse quadro. Agora, olha esse quadro aqui, que na verdade não é um quadro, é uma pintura em parede, uma pintura mural. Isso aqui é lá em 75 a 79. E aqui é 1508. Olha como ele se parece. Todos os pintores renascentistas foram lá na Antiguidade Clássica e renasceu a era greco-romana. Por isso que chama renascimento. Renasceu o jeito, a forma, o realismo do greco-romano da Antiguidade Clássica nas suas obras. Aqui é uma pintura numa casa, numa mansão de um romano, nessa época, 75 ou 79 depois de Cristo. É uma pintura em parede. Pintura em parede eles chamam de afresco. Afresco é porque é pintado com argamassa ainda fresca. Eles passam cimento, aí pinta no cimento úmido, aí há uma reação química do cimento com a tinta, e a tinta fica indelével. A tinta fica fazendo parte da parede, a tinta não fica superficial. Hoje em dia você passa a tinta na parede e já está descascando, né? Por quê? Porque a tinta está superficial. Naquela época não. Naquela época eles pintavam com um cimento, argamassa ainda úmida, ainda fresca, por isso que chama fresco, e havia uma reação química, e aí a tinta e o cimento eram uma coisa só. Então se raspava a parede assim, não saía a tinta, de jeito que você fazia furo na parede e não saía a tinta. Tanto é que essa pintura aqui, ela foi descoberta há pouco tempo e ela está intacta. E olha que ela estava totalmente submersa, porque essa casa ela foi totalmente invadida por lavas de vulcão. O vulcão Vesúvio, muito poderoso. O vulcão Vesúvio lá na Europa devastou a cidade de Herculano. Eram duas cidades, Pompeia e Herculano. Pompeia foi totalmente devastada. Encontraram gente assim, ó, em posição de corrida, que não deu tempo de correr. As lavas pegaram as pessoas em posição de corrida. Cadáveres de pessoas foram descobertas assim, em posição de corrida, não deu tempo. Percebe aqui uma moça seminua, né? E tal, o outro rapaz aqui, mais parece uma criada ao fundo e tal. Então eles estão bebendo alguma coisa, se divertindo. Era
o cotidiano dos romanos. Nós não sabemos quem foi que fez, seu autor é desconhecido, mas tem muita coisa ainda sendo descoberta na atualidade dessas casas cobertas por essa lava desse vulcão Vesúvio. Para terminar nossa aulinha, eu pergunto a você, de que forma o corpo demonstra afeto? Não é? Só o fato de você estar aí assistindo esse vídeo, para mim, já é uma forma de afeto, de carinho. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Nos encontramos na aula para a gente discutir melhor tudo isso, tá bom? Beijão, tchau!